Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Eu sou Paola Yaeli, mentora de bem-estar e espiritualidade, professora de yoga, e hoje eu tô gravando esse episódio alguns dias depois do que eu normalmente gravaria. Essa semana eu perdi a voz, precisei desacelerar, cancelar algumas coisas, descansar mais, falar menos e principalmente ficar um pouquinho indisponível. E foi interessante porque quando a gente é alguém que gosta de servir, de cuidar, de estar presente para as pessoas que a gente ama, muitas vezes é difícil perceber o momento em que a gente está dizendo tanto sims para o mundo que a gente começa a dizer não para a gente mesmo. A perda da minha voz acabou me trazendo essa reflexão importante. Será que precisamos chegar à exaustão para aprender a parar? Será mesmo que é necessário adoecer para perceber que você já ultrapassou o seu limite? E eu não falo isso como alguém que já descobriu a fórmula perfeita, mágica. Muito pelo contrário, eu acho que a vida ela é feita de ciclos e tem épocas em que a gente faz demais, tem épocas que a gente entende que precisa fazer menos. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né, a reconhecer os sinais que antes que o corpo precise gritar. E foi justamente durante esses dias de silêncio e recuperação que eu comecei a refletir sobre algo que eu quero compartilhar com vocês hoje, a importância da higiene espiritual. A gente fala muito sobre higiene do sono, sobre higiene alimentar, sobre rotina matinal, mas quase nunca a gente fala sobre a limpeza daquilo que acontece dentro da gente. Quais pensamentos estamos acumulando? Quais emoções a gente está carregando? Quais energias a gente está permitindo entrar na nossa vida todo dia? E essa reflexão me levou a outra questão que venho observando cada vez mais. A gente está vivendo numa época em que muitas pessoas estão buscando conexão espiritual, nunca houve tanto interesse por meditação, yoga, astrologia, desenvolvimento pessoal e práticas de autoconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, existe um risco escondido nesse caminho, o risco de transformar a espiritualidade num projeto exclusivamente individual, de acreditar que espiritualidade é apenas a sua conexão com Deus, com o universo ou com o divino. Porque se olharmos para as grandes tradições espirituais, elas apontam para uma coisa muito simples. A forma como tratamos as pessoas ao nosso redor é parte da nossa prática espiritual. O amor ao próximo, a capacidade de ouvir, a presença, a gentileza, a compaixão de você ver a sombra da pessoa e ao mesmo tempo entender que ela está no processo dela. Perdoar mais rápido, sabe? Desapegar da reatividade. A presença, a gentileza, a responsabilidade sobre como você impacta o mundo. O desafio dos próximos anos, eu acredito que vai ser cuidar do outro. Não vai mais ser sobre cuidar de si mesmo. Talvez seja aprender até a fazer os dois, sabe? Criar limites sem se fechar, se recolher sem se isolar, conseguir dosar essas duas coisas. Nutrir a própria alma sem esquecer da comunidade. Porque uma espiritualidade saudável, ela não te afasta das pessoas. Ela te torna mais presente para as pessoas. E é justamente por isso que hoje eu quero compartilhar 5 práticas de higiene espiritual que vai te ajudar a limpar o excesso de ruído, recuperar a sua energia, voltar a se conectar com você, com o divino e com as pessoas ao seu redor. Antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que as inscrições para o Retiro Alma Flow estão entrando na reta final agora em junho. A gente está formando uma egrégora muito bonita e eu estou preparando tudo com muito carinho para vocês. Vai ser uma oportunidade de você viver na prática muitas das reflexões que a gente compartilha aqui no podcast e também através do yoga, das meditações que eu trago presencialmente e também online. A gente vai estar conectado, né, no yoga, meditação, natureza, silêncio, convivência consciente. Então, se você sente o chamado para estar com a gente,
Entre em contato para receber todas as informações. E também quero lembrar que no dia 20 de junho, sábado, a gente vai ter um super aulão gratuito de yoga lá no Vale Sul, às 10 horas da manhã. Então já anota na sua agenda. E se você quiser se aprofundar ainda mais nos temas que eu compartilho aqui, minhas aulas gravadas e os conteúdos, eles estão disponíveis lá no site paolaiael.com.br e também na minha plataforma que está dentro do site, o Alma Flow, com práticas de yoga online. Voltando ao assunto sobre higiene espiritual, talvez seja a mais simples de entender e uma das mais difíceis, essa primeira que eu vou falar, que é a integridade. Porque uma das coisas que mais poluem a nossa energia não são necessariamente os problemas da vida. É a incongruência. É quando a alma está dizendo uma coisa e a gente está fazendo outra coisa. É quando o corpo está dizendo não e a boca continua dizendo sim. É quando a gente fala sobre paz, mas a gente vive em constante correria. Ou quando a gente fala sobre autocuidado, mas a gente ignora os sinais do nosso próprio corpo. A gente fala de presença, mas está sempre pensando no próximo passo. E eu percebo isso muito até também na minha própria vida. Para quem não sabe, eu mudei os horários das minhas aulas no estúdio de yoga justamente para conseguir estar coerente. Às vezes, a ansiedade não vem de algo que aconteceu. Vai surgindo da distância entre quem você deseja ser e a forma como você está vivendo. E talvez valha a pena fazer algumas perguntas para você hoje, ouvindo esse podcast. Você pode até pausar e escrever, ou colocar no bloco de notas. Onde que você está cortando caminhos? Onde que você está tentando acelerar um processo que precisa de maturação? Se você está reclamando mais do que agradecendo, se você está tendo conversas profundas ou apenas repetindo julgamento e preocupação, quais são as promessas que você tem feito para você mesmo e não está cumprindo? Porque toda vez que você quebra uma promessa para você mesmo, você enfraquece um pouco a confiança que existe dentro de você. E existe uma pergunta ainda mais desconfortável. Existe alguma situação em que o seu ego está te impedindo de pedir desculpa? Porque às vezes, querer ter razão acontece quando na verdade a alma ela só quer uma reconexão. E a Cabala ensina que a luz ela não pode preencher um recipiente cheio de ruído. E muitas vezes esse ruído não está fora, está dentro. Naquilo que você fala, faz, pensa. Então, quando existe alinhamento entre pensamento, palavra e ação, a energia flui. Quando existe desalinhamento, vai surgindo o atrito. E esse atrito frequentemente se manifesta como ansiedade, irritação, cansaço, uma sensação constante de que algo não está no lugar. Talvez você não precisa mudar tudo hoje, né? Talvez a prática seja apenas você observar onde existe essa distância entre aquilo que você diz valorizar e aquilo que você realmente está vivendo. Então, é o momento de você enxergar isso como com honestidade mesmo. E daí entra também a sua higiene emocional, que é bem importante, né? Ninguém ensinou a gente como sentir as coisas. A gente aprendeu a estudar, trabalhar, produzir, resolver problema, mas ninguém sentou com a gente para explicar como processar a tristeza, o medo, a raiva, inveja, ressentimento, decepção. Na maioria das vezes, você aprendeu a esconder, a engolir, a fingir que está tudo bem. E o problema é que emoção que não é processada, ela não vai desaparecer, ela vai se acumulando. Elas vão ficando armazenadas no corpo. No yoga existe uma visão muito bonita, né, de que o corpo ele guarda memórias. No Tantra a gente aprende muito isso. Então, muitas vezes aquilo que você acredita ser apenas um músculo que está tenso, uma dor recorrente, um cansaço constante, pode ser algo emocional que ainda não encontrou uma forma saudável de se mover. Obviamente que tudo a gente tem que falar com coerência, né? Obviamente que às vezes você já tem tendência a ter uma dor em tal lugar, ou né, tendência a ter ali um movimento diferente, onde vai causar uma dor. É importante a gente ir no médico, a gente sempre averiguar, né, checar o que está acontecendo, mas o emocional sempre está junto. A emoção, ela foi feita para se mover, né? Emotion, né, se fala em inglês, que é energy in motion. Energia em movimento. Então, quando ela não se move, ela vai se transformando em algo mais pesado.
A raiva que não é processada, ela vai virando uma irritação constante, ou ela vai virando aquela tristeza, que daí a tristeza não processada vira uma apatia, a pessoa fica sem brilho, ou um medo não processado que vai virando uma ansiedade ou uma necessidade de controle. Então a reflexão que eu quero trazer é: quantas características da sua personalidade são realmente quem você é? E quantas são emoções antigas que ficou muito tempo aí dentro de você? Às vezes, a pessoa fala, eu tô desconfiada, ou eu sou controladora, ou eu sou desconfiada, né? Sou independente demais, ou não preciso de ninguém. Mas será que isso é quem ela é? Ou será que isso foi só uma forma que ela encontrou para sobreviver a alguma dor? Eu vejo muito isso no meu trabalho. As pessoas elas chegam, às vezes, para uma aula, para uma mentoria, achando que precisa de um, sei lá, no yoga, precisa alongar o corpo. E daí começa a chorar numa postura e elas nem sabem o motivo, principalmente quando a gente alonga mais o quadril ali, né? O corpo ele entende. O corpo ele espera a fáscia, a famosa fáscia, e espera uma oportunidade para liberar aquilo. Então, até essa semana, quando eu fiquei sem voz, né, eu perguntei aonde que eu estava tentando sustentar, o que que eu estava carregando, ou onde que eu estava esforçando além da minha capacidade, porque muitas vezes o corpo fala aquilo que a mente não quer ouvir, né? E quando a gente não escuta os sussurros, ele aumenta o volume, através do cansaço, ansiedade, uma dor ou de uma perda de voz. Então, como que a gente pratica essa higiene emocional? Primeiro, criando espaço para sentir, não para resolver, para analisar, não é para racionalizar, não é para justificar, é para sentir. Então, aquela prática de shaking, de balançar, mover o corpo, é uma prática incrível para você liberar emoção. De sentir as emoções, de chorar bastante, tá com vontade de chorar, chora. Às vezes você coloca uma música triste para chorar, e não porque você quer entrar no modo deprê, no modo triste, mas para você sentir o que tá dentro de você, ou dar uns gritos, libera, abre, né? Coloca a raiva para fora também. Muita gente quer transformar imediatamente a tristeza em gratidão, por exemplo. Ou o medo em pensamento positivo, em raiva pensar em espiritualidade, mas nem tudo precisa ser transformado imediatamente. Às vezes a emoção ela só quer ser vista, gente. Então é importante se perguntar, se questionar o que eu estou sentindo agora. Não o que eu deveria sentir, mas o que eu realmente estou sentindo. Outra ferramenta que é legal para você perceber o que você está sentindo é escrever. Eu sei que tem muita gente que acha que diário é uma coisa infantil, né, desnecessária. Mas escrever organiza o caos, porque quando o pensamento fica apenas na mente, ele vai girando em círculo. E quando vai para o papel, ele ganha forma. Você pode escrever perguntas como: o que me incomodou hoje? O que eu estou evitando sentir? Existe alguém que eu preciso perdoar? Existe alguma coisa que eu preciso admitir para mim mesma? Enfim, escreve. Ou outra prática que muita gente faz, e eu acho maravilhoso, eu também tento fazer isso diariamente, é caminhar sem o celular, tomar o banho sem o celular, dirigir sem celular, cozinhar sem celular, porque às vezes o celular virou a nossa principal ferramenta de anestesia emocional. Sentiu alguma coisa desconfortável, a pessoa vai lá, pega o telefone. Fica ansioso, pega o telefone. Tá se sentindo sozinho, pega o telefone. A emoção, ela nunca completa o ciclo. Lembra que emoções são como ondas no oceano, né? Ela vai ficando ali, esperando. Tem uma ideia na Cabala que fala que tudo aquilo que não é transformado, ele se repete. Então, talvez algumas situações da sua vida continue voltando porque ainda existe uma emoção pedindo atenção. Como também você pode fazer isso? Usando os movimentos para liberar essa emoção. Como eu disse, não só o shake, mas dançar, yoga, subir uma montanha, dar uns gritos na montanha, qualquer coisa que te ajude fazer com que a energia volte a circular. Então, quando o corpo ele se movimenta, muitas vezes a alma encontra espaço para respirar.
E também a oração, né? Para mim, essa é uma das formas mais profundas da higiene emocional. Nem sempre eu preciso de resposta. Às vezes eu só preciso de um lugar seguro para deixar aquilo que eu estou carregando. E a oração, eu sinto que se torna esse espaço, sabe? Onde eu consigo ter um diálogo honesto, sem máscara, sem performance espiritual, sem precisar parecer forte. Apenas ser humana. A verdadeira espiritualidade não é não sentir. A verdadeira espiritualidade é conseguir sentir profundamente, sem ficar aprisionada pelo que sente. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para você é: qual emoção está pedindo para ser sentida e acolhida na sua vida nesse momento? Ainda mais agora que a gente vai entrar na lua nova de Câncer na semana que vem, que é Câncer por emoção. Lembra que aquilo que é acolhido se transforma. Aquilo que é reprimido continua governando a sua vida em silêncio. Higiene também dos relacionamentos. E talvez seja a que mais me fez refletir durante essa semana, que eu precisei me recolher um pouco para recuperar minha voz. Porque eu percebi algo que muita gente que está me ouvindo talvez sinta a mesma coisa. Quando você é uma pessoa que gosta de cuidar das outras, escutar os outros, acolher, ensinar, servir, né? Ou simplesmente estar disponível, tem um risco muito sutil. Você começa a acreditar que a sua capacidade de compartilhar, ela é infinita. Eu sei que na Cabala a gente fala, quanto mais você compartilha, mais você recebe. Mas fisicamente é importante ter esse equilíbrio. Você compartilha quando você está transbordando. O seu amor, ele pode ser infinito, mas a sua energia não é. A sua presença não é. Seu sistema nervoso não é. A sua capacidade emocional não é. Então tem uma diferença muito grande entre você amar uma pessoa e carregar uma pessoa. Entre você acolher uma pessoa e absorver tudo daquela pessoa. Ou você estar presente, estar disponível 24 horas do dia. Tem um conceito cabalístico chamado restrição. E restrição não é fechar o coração. Restrição é você criar um recipiente saudável para que a energia continue fluindo. Porque quando você dá além da sua capacidade, não nasce amor, nasce ressentimento. Talvez você já tenha sentido isso. Você ajuda pra caramba, escuta, se doa, faz o possível. E daí você começa a sentir uma irritação que você não entende. Ou a outra pessoa começa a sentir uma repulsa, começa a repelir você. Ou você sente uma sensação que você está cansada das pessoas, uma vontade de sumir, desaparecer, de não responder mensagem, de sumir por alguns dias. E muitas vezes isso não é porque você não ama aquela pessoa. É porque você ultrapassou o seu próprio limite. E isso acontece muito com mulheres, mães, professoras, terapeutas, cuidadoras, as pessoas que assumem naturalmente o papel de sustentar emocionalmente todos ao redor. E aos poucos elas vão ficando vazias, porque está todo mundo bebendo da fonte. Mas ninguém percebe que a fonte também precisa ser abastecida. Então, alguns sinais de que a sua higiene relacional precisa de atenção, você termina uma conversa e se sente drenada, por exemplo. Ou você fica revivendo mentalmente situações por horas ou dias. Ou você sente a obrigação de responder todo mundo. Você sente culpa quando você descansa. Você começa a se ressentir das pessoas que ama. Você sente que está sempre disponível para todo mundo, mas ninguém está disponível para você. Ou até aquela sensação de invisibilidade, como se você estivesse fazendo tanto por todo mundo e ninguém está percebendo. E talvez o mais importante seja entender que nem todo relacionamento ele precisa ter a mesma profundidade. Nem toda pessoa é uma amiga íntima, nem toda pessoa precisa ter acesso irrestrito da sua energia, nem toda conversa precisa durar 1 hora, nem toda mensagem precisa ser respondida imediatamente. Nem todo convite precisa ser aceito. Às vezes, a espiritualidade te ensina sobre amor, mas você esquece que amor sem limite vira uma exaustão. Então, eu penso muito nisso, até dentro da perspectiva do desenho humano,
como manifestadora que eu sou, eu percebo que muitas vezes eu preciso de períodos de recolhimento, realmente de ficar sem falar com ninguém, loba solitária, aonde eu simplesmente desapareço um pouco. Não porque eu deixei de amar as pessoas, mas porque eu preciso voltar para mim. E talvez você não seja manifestador, não tenha a mesma aura que eu tenho, mas provavelmente também precisa desses espaços. Momento em que a sua energia volta para casa e que você para de ser tudo para todo mundo e volta a ser alguém para você mesmo, porque ninguém consegue servir a partir de um vazio. Então, reflita, né? Quem tem acesso à sua energia hoje? E esse acesso está sendo dado por amor ou por culpa? Ou por vontade de ser amado? Ou por medo de rejeição? Porque relacionamento saudável não é construído apenas com proximidade. Ele também é construído com clareza. Clareza é uma forma de amor. Como que está também a sua higiene espiritual nos ambientes? Quando eu era mais jovem, eu acreditava que a espiritualidade era algo só interno, sabe? Que bastava você rezar, meditar, fazer yoga, trabalhar o meu mundo interior, que pronto, já estava ali totalmente protegida no meu campo espiritual. Mas a Cabala fala muito sobre ambiente, não só a Cabala como outras linhas de autoconhecimento, espiritualidade. Os ambientes que você habita influencia profundamente a sua energia. E eu não estou falando só ambiente, por exemplo, a sua casa, né? Estou falando de tudo. Do carro, do celular, do computador, da agenda, das mensagens acumuladas, dos armários, dos relacionamentos, tudo isso é ambiente. Tudo isso influencia o seu sistema nervoso. Então, por exemplo, eu estou passando por umas transformações na casa. Então tem que, às vezes, né, separar roupa, rever objeto. E é impressionante como cada coisinha que eu tô vendo aqui parece carregar uma memória. Cada roupa, peça de roupa, uma história, uma decisão não tomada, uma energia parada. Então eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Cada vez que eu organizo um espaço externo, parece que eu sinto mais clareza interna. Como se a minha mente respirasse, como se alguma coisa se reorganizasse por dentro também. No yoga, existe o conceito chamado Shautya. Shautya significa pureza, uma limpeza, uma clareza, não apenas uma limpeza física, né? Mas essa limpeza mental, espiritual, energética, emocional. O ambiente onde você vive está constantemente conversando com o seu sistema nervoso, mesmo quando você acha que não está prestando atenção. Aquela pilha de roupa na cadeira, aquela gaveta que você evita abrir, aquelas 50 mensagens não respondidas no seu celular, os e-mails acumulados, os papéis espalhados, o seu cérebro, ele registra tudo isso. Não de uma forma consciente, mas ele registra. E essa informação, ela vai criando um ruído de fundo, uma sensação constante que tem alguma coisa pendente, alguma coisa inacabada. Algo que continua consumindo a sua energia. E eu vejo isso muito na minha vida e na vida das minhas alunas, né? Às vezes chega uma mentorada dizendo, nossa, eu estou muito ansiosa, perdida, sem clareza. E daí a primeira coisa que eu faço não é olhar para a espiritualidade, é olhar para o ambiente dela. Como é que está a sua rotina, a sua casa, suas roupas, a sua agenda, o seu sono? Como que está o seu celular? Porque muitas vezes a pessoa está tentando ouvir a alma no meio de um furacão, né? E a alma, ela fala no silêncio, ela fala baixinho. Ela não compete com barulho. Então, uma coisa que eu aprendi muito, observando até no meu próprio desenho humano, né? Eu como manifestadora esplênica, a minha autoridade fala muito através dos sinais sutis. Então, não é numa voz alta, não é numa explicação lógica, não é numa emoção intensa, é um sussurro, uma sensação, um pressentimento. E ele é muito instantâneo, ele não volta. É uma vez e depois ele só volta para falar, não falei. Então, por eu ter um plexo solar aberto, eu também absorvo muito das emoções, dos ambientes e das pessoas. Então, se existe um caos no meu redor, ao meu redor, eu sinto. Se existe uma tensão ao meu redor, eu sinto também. Se tem um excesso de informação, eu sinto. Então,
Muitas pessoas que chegam até mim nas mentorias também possuem uma sensibilidade um pouco parecida. E às vezes elas passaram anos acreditando que eram elas, as pessoas ansiosas. E na verdade ela só estava sobrecarregada de estímulo, de informação, de emoção que nem era dela. Então, por isso que eu sempre digo, não é toda ansiedade que é emocional, nem toda confusão é espiritual. Às vezes você só precisa limpar o ambiente, dormir melhor, organizar a sua rotina, desligar algumas notificações, criar espaço. A intuição ela precisa de espaço para aparecer. Então, se a sala não está organizada, se a música não está adequada, tudo isso, né? É muito difícil você conseguir atingir a sua meditação, por exemplo, quando você tenta meditar. As pessoas conseguem entrar muito mais rápido na presença quando está tudo mais organizado. E não tem a ver com algo melhor, um ambiente melhor. É simplesmente você ter um ambiente onde não compete com a sua atenção e assim você consegue ter mais clareza. Então, o ambiente onde você vive favorece a sua paz ou alimenta a sua ansiedade? Às vezes você está tentando mudar uma vida inteira e o primeiro passo, minha filha, meu filho, talvez seja apenas arrumar a sua gaveta, limpar a mesa, responder mensagens. Quantas mensagens você não deixou no vácuo? Eu tenho vários alunos que me deixaram no vácuo essa semana. Finalizar alguma pendência, criar um pouco mais de espaço, entende? Espaço é onde a clareza nasce. E eu acredito profundamente que muitas pessoas não precisam de mais informação. Elas precisam de mais espaço para ouvir a sabedoria que já existe dentro delas. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente está me procurando para fazer mentoria ou consultoria. Porque não sabe o que fazer. Perderam a conexão com a própria voz interior no meio de tanto ruído. E a verdadeira transformação, ela não acontece quando você adiciona mais coisas, é quando você remove aquilo que está impedindo você de ouvir quem você realmente é. E a higiene da palavra do discernimento, como que está isso? Aquilo que permanece na sua vida, geralmente é aquilo que você repete. A palavra, ela cria uma realidade, a palavra molda a percepção, direciona a energia. E eu sinto uma urgência muito grande de falar sobre isso nesse momento histórico que a gente está vivendo, né? Talvez seja mais agradável abrir as redes sociais e ouvir apenas mensagens bonitas, inspiradoras e confortáveis, mas eu acredito que a espiritualidade verdadeira também precisa de discernimento. Principalmente quando a gente está entrando no período que tanta informação espiritual está sendo compartilhada ao mesmo tempo. Então, hoje a gente vê milhares de pessoas falando sobre despertar, sobre 2027, sobre mutação do plexo solar, sobre a nova Terra, a nova era, nova consciência, os pleiadianos invadindo a Terra. Então, não existe problema em explorar novas ideias. Eu acredito que o desafio surge quando você perde a capacidade de questionar, de investigar, de estudar, de diferenciar a experiência pessoal de mecânica espiritual. Uma das formas mais perigosas de poluição espiritual não é a negatividade, é a confusão. É quando você começa a acreditar em tudo sem nenhum discernimento. Então, nos últimos meses, a gente tem observado várias interpretações, por exemplo, de desenho humano, como se fossem fatos absolutos, né? Meninas, assim, blogueirinhas lá, vendendo, falando, como se fossem analistas de tanto tempo. E daí você vai ver pessoas que são analistas mesmo, da escola oficial, vinda lá da Espanha, realmente, porque até no desenho humano tem controvérsias lá, sócios que não se deram bem, quebraram parcerias, então um fala uma linha, o outro fala outra. Então tem muitas verdades absolutas ali que às vezes você nem questiona, você só fica no copia e cola. E isso me faz refletir profundamente sobre a responsabilidade que eu tenho também ao me comunicar. Porque as palavras, elas têm consequências, né? Tudo que a gente fala influencia pessoas. Nem todo mundo tem discernimento para questionar se aquilo é real ou não é, né? E tudo que você repete vira uma crença. Tudo aquilo que você ensina vai moldando a realidade de pessoas. Então, é sempre importante você voltar à fonte, voltar ao estudo,
né? Voltar ao que foi ensinado originalmente. Então, sempre quando vou aprender, falar de algum termo cabalístico, é algo que eu estudei, tá lá no livro do Zohar, tá escrito há milênios, milhares de anos falando sobre um conceito, e daí eu pego professores totalmente, assim, pessoas que estão há mais de 30 anos, onde nem tinha essa moda de espiritualidade, de nova era, onde já ensinava sobre aquilo, que vive aquilo, sabe, vem da raiz. É muito diferente do que você só ficar colocando um negócio na inteligência artificial e começar a repetir que nem um papagaio e falar sobre alguma coisa. Ou a pessoa que ensina aquilo, ela vive aquilo, ela é coerente com aquilo, ou você vai ver uma pessoa, sei lá, que é... Ah, enfim, não vou entrar em julgamento, né? Mas existe uma diferença entre investigar um conhecimento e reinventar completamente. Então, talvez a maior higiene da palavra não seja apenas prestar atenção no que você fala, isso é para mim também, mas prestar atenção ao que você escolhe acreditar. Qual a narrativa que você está alimentando, quais medos você está repetindo, quais expectativas você está criando. Aquilo que você repete muitas vezes acaba se tornando a lente através da qual você enxerga a vida. Então, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos em que tudo parece escuro, o Zohar fala sobre algo chamado luz oculta. O Zohar ensina que a grande luz, ela não nasce apesar da escuridão, ela nasce através da escuridão. Assim como uma vela, primeiro tem uma chama escura próxima ao pavio e depois aquela chama branca que se revela acima dela. A luz branca, ela só encontra um lugar para repousar porque essa chama escura do fogo, da luz da vela, apareceu primeiro. Então, uma das lições que eu acredito que tem muito a ver com esse tempo que a gente está vivendo, a gente está passando tanto tempo fugindo, querendo fugir da escuridão, né? Fugir do desconforto, fugir das dúvidas, fugir dos desafios, das emoções difíceis, mas o caminho espiritual não é escapar da escuridão, é aprender a se sentar nela, é olhar para esse desconforto sem perder a consciência de luz. Então, a gente quer muito, né? Cura rápida, transformação rápida, mas a alma, ela amadurece no espaço entre a pergunta e a resposta, nesse vazio. Ela amadurece no espaço entre a dor e a compreensão, entre a noite e o amanhecer. Então, por isso que tem tanta gente ansiosa, né? Ai, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Não adianta a gente querer prever o futuro. A verdadeira espiritualidade é conseguir sustentar o momento presente, estar presente o suficiente para viver o agora. Para finalizar a nossa conversa de hoje, tem um termo cabalístico que diz que muitas vezes você perde energia pelos pensamentos que você alimenta. Então, se tiver um copo rachado, não importa quanta água você coloque dentro dele, aos pouquinhos vai vazar tudo. Então, toda vez que você alimenta pensamento de medo, comparação, ressentimento, culpa, eu sei que esses pensamentos vêm, mas se você ficar dando atenção para isso, você cria rachadura no seu copo, no seu vaso espiritual, no seu recipiente. Então, a pessoa descansa, tira férias, faz terapia, medita, vai para Bali e tira fotos incríveis, mas continua cansada, porque o problema não era a falta de energia, era o vazamento. Então, eu vejo mulheres que desejam mudar de carreira, mas passam meses alimentando o mesmo pensamento. Ai, se eu fracassar? Ai, se ninguém for? Ai, se ninguém não sei o quê? Acredita que está apenas sendo cautelosa pensando assim. Mas, na verdade, espiritualmente, ela só está rachando o próprio vaso. Ou sente muito culpa de todas as escolhas, né? E fica preso na culpa. Tudo isso vai te afastando da Kedushá, que a gente fala em hebraico na Cabala, que é o estado de conexão com o Criador. Então, não basta você fazer coisas boas. É sempre se questionar por que você está fazendo isso. Você está indo praticar yoga só por vaidade, para postar no Instagram? Ou você está praticando yoga para se tornar uma pessoa mais presente, mais consciente e menos reativa? Você pode cuidar da sua alimentação apenas para você controlar a estética do seu corpo. Ou você pode cuidar da sua alimentação para ter mais energia para servir, para amar, para ensinar, para cumprir o seu propósito e também para ter uma estética bonita do seu corpo. A ação pode ser exatamente a mesma, gente. O que muda é a consciência.
E é essa consciência que fortalece o seu recipiente. Então, quais são os pensamentos que estão rachando o seu vaso? Esse vazamento nem sempre é óbvio. Às vezes é uma preocupação que você alimenta há anos. Às vezes é a culpa que você não consegue soltar. Às vezes é um relacionamento que já acabou emocionalmente um tempão, mas continua ocupando espaço dentro de você. Ou uma comparação constante. Então, às vezes não é falta de disciplina. É falta de organização, de motivação. Então, quando você começa a olhar mais profundamente, você vai percebendo que a questão não é mais yoga, mais pilates, mais proteína, mais meditação, mais sei lá o quê. A energia às vezes já existe dentro de você, mas ela está sendo consumida em lugares invisíveis. Então reflita se você está se tornando a pessoa capaz de sustentar tudo que você tem pedido todos esses dias. Então, quanto mais presença, mais consciência de perceber o que está rachando o vaso, mais você vai se tornar essa pessoa que merece tudo aquilo que você realmente quer. A luz, ela sempre vai encontrar um caminho para quem está pronto para receber. E tem uma outra prática, dentro de tudo que a gente fala aqui, né, de construir o seu recipiente, que eu sempre falo para vocês, às vezes, ao invés de você só visualizar tudo que está dando certo, faz o contrário. Se permita sentir, e se não acontecer? E se menos pessoas ouvirem, sei lá, o meu podcast? Ou se o seu post não vai alcançar tantas pessoas? Se aquele evento que você fazer, sei lá, não rolar? Então, se você colocar todo esse amor em algo e o resultado não foi exatamente como você imaginou, a primeira sensação que surge geralmente é o medo. Depois vem uma sensação de vazio e daí você fica ali observando. Existe uma parte sua que acredita que a sua paz depende dessas coisas, que a sua tranquilidade depende dos números, das inscrições, dos elogios, dos resultados. Mas será que depende mesmo? Porque a Cabala ensina que o nosso trabalho não é correr atrás da luz, é construir o recipiente. Então, talvez também construir esse recipiente é aprender a permanecer inteira quando o resultado ainda não chegou do jeito que você queria. Como que você faz isso? Como que você consegue trazer esse conhecimento para a sua semana? Quem que é você se as coisas acontecerem diferente do que você está esperando? Você vai continuar conectado com o seu propósito? Vai continuar servindo, compartilhando, acreditando? Porque se a resposta for sim, então talvez a sua paz vai estar apoiada no lugar certo e no tempo certo. Talvez o verdadeiro trabalho seja exatamente isso, gente. Não é amar apenas pelo resultado, mas é amar o caminho. Não confiar apenas quando tudo está fazendo sentido. Confiar também quando ainda não faz sentido. Então, todas as manhãs, tenta fazer uma oração. Criador, não me dê aquilo que eu desejo antes da hora, mas me prepare para sustentar aquilo que eu estou pedindo. E se existir algo ainda melhor, então peça para que a força divina te prepare para sustentar aquilo que você está pedindo. E se existir algo ainda melhor do que os seus próprios planos, que você tenha essa humildade para reconhecer quando ele chegar. Meus amores, muito obrigada por estarem aqui comigo mais um episódio. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem hoje, para uma amiga, para um amigo, para alguém da família, para alguém que ainda não conhece esse podcast. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E se você não segue o podcast, aproveita para seguir, avaliar, deixar o seu comentário. Eu amo ver e ler as reflexões de vocês. Também lembrar que a gente está entrando nesse novo ciclo de Tammuz no próximo domingo. Tammuz é considerado um dos meses mais importantes para desenvolvermos a nossa intuição, a sensibilidade espiritual, capacidade de enxergar além da aparência das coisas. É um mês que convida a gente a crescer para além dos 5 sentidos, para além da lógica, além da reação automática do ego. Então, por ser um mês que ele é regido pela energia de Câncer, pela Lua, a gente talvez sinta mais intensidade nas emoções, mais sensibilidade, mais altos e baixos emocionais, uma tendência maior ao isolamento, à carência, ao sentimento de separação. Então, talvez você perceba pensamentos no mês de Tammuz como, ninguém me entende, ninguém me vê, ninguém faz por mim. E justamente por isso tem essa oportunidade espiritual de, ao invés da gente se fechar na própria concha como um caranguejo, a proposta é fazer o movimento contrário,
conectar, compartilhar, servir, sair da zona de conforto, abrir espaço para a intuição sem se perder nas emoções. Falarei mais sobre essa lua nova do mês de Tammuz, quando a gente estiver pertinho. Gratidão, meus amores, amo vocês e até o próximo episódio.